Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari, do Mari Book Talk, e hoje nós vamos falar sobre Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, o livro de biografia do ator Matthew Perry. Matthew Perry nasceu no dia 19 de agosto de 1969 em Massachusetts, nos Estados Unidos, mas depois ele acabou indo morar no Canadá com a mãe, já que o pai e a mãe dele se separaram quando ele era ainda muito novo. Então, desde cedo, Matthew teve que lidar com essa sensação de perda e de não ser tão importante para seus pais. Afinal, seu pai morava muito longe e a sua mãe estava sempre ocupada trabalhando para trazer o sustento para casa. Bom, independente de você conhecer ou não Matthew, de você conhecer ou não Chandler Bing, essa é uma leitura que fala muito sobre essa questão de abandono parental, sobre como é uma criança, né, crescer em um mundo onde ela não tem esse apoio do pai, da mãe, se sentir realmente abandonada e como isso interfere até a nossa vida adulta e às vezes a gente não percebe. Desde já eu gostaria de avisar que essa é uma leitura que contém muitos gatilhos, principalmente a questão de uso de drogas, de álcool, de abandono parental, problemas com os pais. Então, se você tem sensibilidade a algum desses assuntos, eu não recomendo nem que você assista esse vídeo e nem que você leia o livro, porque o Matthew ele fala de uma maneira muito aberta sobre todos esses problemas. Mas é muito interessante entrar na cabeça, né, do Matthew e entender que o vício, que é o principal assunto tratado aqui nesse vídeo, afinal, se você conhece o Matthew, né, se você sabe um pouco sobre a história dele, além de Friends, você sabe que ele foi viciado em álcool e em drogas por uma boa parte da vida dele. Praticamente a vida inteira dele, ele sofreu com vício. Vale lembrar que muito do que se passa nessa história, então é em torno lá de 1900, dos anos 2000, então em um tempo onde falar sobre vício, onde falar sobre drogas e álcool, né, era uma coisa que tinha muito tabu. Então o Matthew, ele não tinha muito apoio, ele não sabia muito bem como lidar com isso, e muitas vezes ele nem queria admitir que ele tinha um problema, assim, principalmente com o álcool, e foi difícil, né, então pra ele, e admitindo isso, né, afinal uma pessoa rica, famosa, como assim, né, como assim ela tá viciada, como assim essa pessoa tem problemas. Mas enfim, aqui a gente vai descobrir que o Matthew, ele teve o primeiro contato dele com um remédio forte quando ele tinha apenas 30 dias de vida. Como eu falei, né, em 1969, quando ele nasceu, ele tinha problema com cólica, se eu não me engano, então os médicos recomendaram que os pais dele dessem remédio pra ele dormir e não incomodar, digamos assim, né. Então ele já começa a ter esse tipo de remédio no organismo dele muito novo, ele não tinha nem um mês de vida praticamente e já estava tomando remédio. E a gente percebe o quanto ele teve esse anseio, né? Então ele foi crescendo, como eu falei, os pais se separam, a mãe e ele vão para o Canadá e o pai continua nos Estados Unidos. Então ele visitava sim o pai, inclusive o pai dele era ator e foi por muito tempo o ator do Old Spice, aquele desodorante, que eu não sei se é só desodorante ou se tem mais produtos, mais da marca Old Spice, né? E ele falou que ele via então o pai dele sempre na TV, sempre fazendo ali os comerciais, ao mesmo tempo perto, né, na tela, na frente dele, mas ao mesmo tempo muito longe. E quando ele fazia essas visitas, então, do Canadá para Los Angeles, né, se eu não me engano, que é onde o pai morava, ele ia sozinho. Então, ele recebeu um crachá de menor desacompanhado. E esse crachá, né, esse título de menor acompanhado, acompanha ele por muitos anos da vida dele. Gente, uma pequena pausa para dizer que se vocês escutarem latidos, carro do picolé passando, eu peço desculpas, mas é assim aqui na minha rua. Tem carro do picolé, tem cachorro, mas vamos focar aqui no vídeo. Então, por muito tempo, ele se sente esse menor desacompanhado e ele percebe o quanto era imprudente, né? Depois que ele cresceu, que ele teve essa consciência de como que os pais deles deixavam ele viajar de um local ao outro com 5 anos de idade, desacompanhado. Então, ele embarcava no avião e ia desacompanhado até o outro destino, depois voltava igualmente. Então, ele sempre se sentiu muito abandonado, né? Pelos pais, enfim, pelo mundo, assim, ele se sentia meio avulso na Terra, não sabia qual que era o propósito dele, né? Então a gente percebe que esse sentimento de abandono, ele é muito comum na vida do Matthew.
Então ele se sente abandonado por todo mundo. E ele acreditava que esse vazio ele seria preenchido quando ele fosse famoso. Então ele queria muito ser famoso. No começo da vida dele, ele acreditava que ele ia conseguir ser um tenista super famoso porque ele era bom jogando tênis, mas depois ele resolve se mudar para Los Angeles para morar com o pai, e lá ele inicia então definitivamente a carreira dele como ator. Então ele era jovem, era bonito, era engraçado e começou a conseguir alguns papéis aí dentro da televisão, né? Então ele fez algumas séries, algumas participações, e assim ele foi indo até que ele estabeleceu uma carreira como ator e ficou até mais famoso do que o próprio pai, que ele acha que em alguns períodos incomodava um pouco o pai dele, afinal ele talvez não tivesse tanta esperança de que o Matt Ray fosse um ator famoso, não acreditasse muito no filho, e ele acabou vendo o filho realizar, né, ter mais sucesso no seu próprio sonho, e o Matt Ray acredita que isso incomodou sim um pouquinho ele. Bom, como que o Matt Ray então entrou em Friends, né? Porque é impossível a gente falar sobre o Matt Ray Parry sem a gente falar do Chandler Bing. E ele diz aqui muito no livro que ele não gostaria de ser resumido só o Chandler, mas eu acho que é muito importante, né? E é impossível a gente não lembrar do Chandler quando a gente fala do Matt Ray, e que muita gente tem muito carinho pelo ator, porque tem muito carinho pelo personagem também. Eu confesso que ler o livro arruinou um pouco a minha experiência de Friends, porque a gente percebe que ele teve períodos muito sombrios na vida dele enquanto ele estava gravando, e o fato dele não transparecer isso mostra que ele era um excelente ator, mas ao mesmo tempo você olha para as temporadas, né, até mesmo ele cita alguns episódios no livro, e você começa a imaginar o quanto a vida dele estava triste, estava sombrio, o quanto ele estava se afogando nos vícios, e ao mesmo tempo ele não parava de trabalhar. Então, é meio que impossível agora, pra mim, pelo menos, ver Friends e não pensar em como o Matt Ray Parry estava se sentindo naquele período. Ele narra que teve períodos em que ele estava super bem. Ali na terceira temporada, se eu não me engano, ele fala que é uma das melhores, assim. Ele consegue sair desses períodos, mas ele sempre volta pro vício, né? Então, quando ele começa em Friends, na verdade, ele conseguiu o papel porque ele estava escalado para fazer uma outra série, que era uma série assim que claramente não ia dar sucesso, mas ele estava precisando de dinheiro, então ele foi fazer essa série. E todo mundo sabia que o que estava rolando em Hollywood naquele momento eram as audições para você fazer Friends, né? Que na época não se chamava Friends. Então, alguns colegas dele que ele tinha ali, né, amigos do mundo artístico, começaram a fazer o teste para esse papel e começaram a achar o Chandler Bing muito parecido com o Matt Ray. Eles achavam que ele era, assim, a mesma pessoa. Então, eles iam até o encontro do Matt Ray e pediam para que ele ajudasse eles a ensaiar para essas audições. O Matt Ray, ele não podia fazer o teste para o Chandler porque ele já estava comprometido com uma outra série. E um colega, inclusive, muito próximo dele, recebeu, então, o papel de Chandler, mas ele precisava escolher entre Friends e mais umas outras duas séries. E o Matt Ray aconselhou ele a escolher Friends e dar vida ao Chandler Bing, mas o colega não quis e acabou escolhendo uma outra série. Então o Matt Ray resolveu jogar o outro projeto que ele estava tendo pro ar e falou para os agentes dele que ele queria, sim, fazer o papel pro Chandler Bing, porque ele era, assim, ele era o Chandler, ele sabia disso, ele sabia que o papel era perfeito para ele, então ele vai, faz o teste e ele consegue. E ele é o último ator do elenco a ser escalado pro papel. E obviamente a gente vai ver muito de Friends aqui nesse livro, porque Friends foi aí, um projeto que durou muitos anos, né? Então a gente entende que durante muitos períodos, como eu falei pra vocês, o Matt Ray, ele tava lutando contra o vício, né? Então ele fala que sempre que a gente vê ele com cavanhaque, pode ter certeza de que o vício voltou com tudo. No começo de Friends, ele era viciado em álcool, tá? Então ele bebia muito. E ele começou a reparar e começou a acreditar que aquilo era um problema, mas ele não achava, assim, ele não queria admitir. Então ele vai, né, é escalado ali pra Friends, eles começam a gravar, dá tudo certo, ele passa ali nos testes, todo mundo, todo o elenco original consegue o papel. Então ele conhece ali as pessoas, né? E, obviamente, ele já se apaixona por todo mundo, né? Todos viram amigos. Ele já conhecia a Jennifer Aniston, né? Que é a Rachel. E ele fala que ele era apaixonado por ela, mas ela não dava bola pra ele. Então, ele seguiu a vida e continuaram aí gravando tranquilamente. E, óbvio que os Friends, né? O elenco, eles percebem, né? No decorrer das temporadas, conforme eles vão se aproximando, que o Matt Ray precisa de ajuda. E ele falou que o que eles faziam com ele se assemelhava a quando tem algum animal ferido e todo bando vai e começa a cuidar dessa pessoa. Então a gente percebe que foi uma amizade muito real, assim, né? Além
das gravações, além das telas. Foi uma amizade que perdurou por muitos anos. E a gente sabe que hoje em dia todos eles sofrem muito com a perda do Matthew, mas que eles cuidaram dele e deram o melhor de si mesmo para poder fazer com que ele melhorasse, para ajudar ele, para apoiar ele nesse momento que era tão difícil e tão sombrio da vida dele. Então pensa que você cresceu a sua vida inteira acreditando que a fama e o dinheiro iam resolver todos os seus problemas, e quando você finalmente começa a ganhar $1 milhão por episódio, você percebe que esses problemas não sumiram. E aí, o que você faz? Esse foi um questionamento, né, que perdurou aí na cabeça do Matthew Perry, mas ele mal sabia que a pior fase da vida dele estava por vir. Ele estava fazendo a gravação de um filme quando ele sofreu um acidente de jet ski. E nesse acidente de jet ski, eles deram um medicamento pra ele, que eu não vou ficar falando o nome, né, obviamente, e ele acabou se viciando nesse medicamento. Então agora, além dele ser um viciado em álcool, ele também era um viciado em um medicamento, então em drogas, né? Isso prejudicou muito a vida dele, ele começou a sair dos trilhos, então ele não tava mais conseguindo gravar 100% Friends, as pessoas começaram a perceber que ele não tava bem. A Jennifer Aniston, inclusive, vai e fala pra ele que eles sabiam que ele tava bebendo, que eles conseguiam sentir o cheiro, então que era pra ele ir pra reabilitação. E assim ele vai. Se eu não me engano, ele passa por 15 casas de reabilitação durante toda a vida dele. Então muitas casas de reabilitação. E tem um período que ele consegue sim ficar sóbrio, tá? Ele fica 3 anos, se eu não me engano, sóbrio. E ele tá super bem, tá gravando Friends, tá apadrinhando outras pessoas dos Alcoólicos Anônimos, tá seguindo a vida dele. Mas a vida do Matthew sempre vai ser esses altos e baixos. Então ele sempre vai estar em um momento super bem, em outro ele vai estar mal. Ele fala também sobre o relacionamento dele com a Julia Roberts, então que eles se apaixonaram através de fax, né? Enfim, se você não sabe o que é fax, mas é praticamente uma máquina que você tem em um lugar e tem em outra, e aí você pode mandar recados ou ligar via fax, tá? Tipo uma impressora, digamos assim. Então eles mandavam recados via fax um pro outro e eles foram se apaixonando. E ela faz até uma participação em Friends, e nessa época eles estavam namorando. Mas ele termina com ela porque ele sabia que em algum momento, né, ele achava que em algum momento ela ia abandonar ele, então ele preferiu abandonar ela antes, pra sofrer menos com essa perda. E eu acho que esse fato de abandonar os outros antes que ele seja abandonado resume muito a vida do Matthew, porque ele falece, né, sem ter uma família, sem ter uma esposa, sem ter filhos, porque ele acreditava que todo mundo ia abandonar ele, então ele tinha essa tendência a abandonar as pessoas antes que ele fosse abandonado. Tem uma época na vida dele que ele começa a falar sobre o vício, que ele começa a falar sobre a reabilitação, mas como eu falei, isso nos anos 2000, então ele ainda era visto com muito maus olhos, assim, pelas pessoas, e eu acredito que isso prejudicou muito a reabilitação dele, porque se ele tivesse tido mais apoio, talvez, da sociedade em si, né, que as pessoas conversassem, entendessem que é uma doença, né, que ninguém gosta de ser assim, talvez ele tivesse tido mais sucesso e não tivesse tido tantos altos e baixos. Bom, o livro, ele vai falar sobre isso, né? Sobre tudo que o vício acarretou na vida do Matthew, né? Sobre como ele era ao mesmo tempo uma pessoa muito famosa, muito rica, tudo que ele queria ele tinha conseguido, mas ele não ia pra frente, ele não conseguia ser feliz. Então ele conta que ele comprava várias casas, vários carros, pra tentar preencher esse vazio, né? Até mesmo com mulheres, né? Ele tentava preencher esse vazio que ele tinha no coração dele, e que ele demorou para entender que foi fruto, né, do que aconteceu lá no começo da vida dele, com os pais, com o abandono. Então é uma história que ela é muito real, porque a gente olha para uma figura conhecida, uma figura famosa que todo mundo conhece, mas que tem os mesmos problemas que a grande maioria das pessoas, então que lida com abandono parental, que lida com vícios. E para mim é isso que faz o Matthew e o Chandler serem tão amados. É porque eles são personagens, né? O Matthew é uma pessoa, mas o Chandler, ele é um personagem muito real. E o Matthew, como uma figura pública, como um ídolo para muitas pessoas, é esse ídolo real, que tem problemas, que tem vícios, que luta contra si mesmo todos os dias, que fracassa, volta. E é que ele não teve medo de falar sobre isso, né? Ele fala abertamente sobre todos os erros que ele cometeu, ele pede desculpa para diversas pessoas de coisas que ele fez. Fala muito sobre o vício, né? Lógico, sobre o quanto isso acabou, né, com uma parte da vida dele, e é muito real, né? Eu acho que esse livro, ele é um livro real, onde, assim como a biografia de muitos artistas, né, onde eles tiram todo aquele glamour, toda aquela fama, mas eu acho que o Matthew, ele se torna ainda mais especial, porque ele tem problemas muito parecidos com o de muitas pessoas, né?
Então você vê ali a luta incessante dele, que em um momento ele tá totalmente perdido, ele não quer mais viver, e em outro ele tá disposto, ele vai atrás e ele consegue. E principalmente como a cabeça de uma pessoa que tem um vício funciona, né? Tem que estar sempre ocupado, eles não querem cair naquilo de novo, mas ao mesmo tempo é muito delicado. E eu acho que até pra gente resenhar esse livro e falar sobre essa parte do vício é muito difícil, né? Você sendo uma pessoa não viciada, né? Se você não tem nenhum vício, é difícil a gente falar sobre, julgar as atitudes dele, porque ninguém sabe, né? Como a cabeça de uma pessoa viciada funciona, o quanto é difícil às vezes pra ela simplesmente levantar, sair da cama, viver sem aquele estímulo. Então, é um livro, assim, que ele tem várias nuances. Como eu falei pra vocês, é muito difícil ver Friends, ver o Chandler Bing e até outros trabalhos do Matt Ray depois, sem lembrar de tudo que ele escreveu aqui. Sem lembrar da dor, sem lembrar do sofrimento, mas também tem momentos de felicidade, claro que tem. Afinal de contas, ele foi uma pessoa famosa, tinha muito dinheiro, teve acesso a muitas coisas. E isso fez, né, uma parte da vida dele ser feliz, ser completa, mas ao mesmo tempo ele sentia falta daquela parte mais humana, daquela parte mais afetuosa que a gente não consegue comprar. A família do Matt Ray, por mais que tenha tido essa questão de abandono, né, lá no começo, durante os momentos de vício dele, eles foram muito solícitos. Então aqui a gente vê que a mãe dele acompanha ele, o pai dele acompanha ele. Então eles estão ali, né, eu acho que entendendo, compreendendo e abraçando o filho. É muito triste que o Matt Ray tenha passado apenas 2 anos sóbrio, né? Menos de 2 anos sóbrio antes dele falecer. Então você vê que no final do livro, quando você acredita que ele finalmente está pronto, né? Ele está trabalhando em projetos novos, ele está indo no caminho certo, ele está apadrinhando, ele cria o instituto, né? O Instituto Matt Ray Perry, para ajudar pessoas que sofrem com vício, e ele falece de uma maneira tão súbita, né? Não fala sobre o falecimento dele no livro, tá, pessoal? Não tem essa parte. Mas, obviamente, né, a gente sabe que o Matt Ray Perry faleceu em 2023. E é muito triste, né? Eu acho que isso pra mim, assim, foi o que mais me pegou. Porque você vai se encaminhando pro fim do livro e você vai vendo que ele evoluiu, que ele tá bem, que ele tá livre do vício. E daí você sabe que quando acabar as páginas, ele faleceu, né? Então, assim, eu tenho muito respeito pelo Matt Ray, por tudo que ele fez. Ele fez parte da minha vida como Chandler Bing. E eu acho que não só da minha, mas da de muitas pessoas. É o meu personagem favorito de Friends. Quando ele faleceu, eu fiquei muito triste. Acho que assim como a grande maioria dos fãs. Porque eu tinha realmente, assim, o sonho de conhecer ele em algum momento, de poder abraçar ele, falar pra ele o quanto os personagens, né, o quanto Friends me ajudou em diversos momentos da minha vida e o quanto eu me senti amiga dele também. Eu acho que é por isso que a gente sofreu tanto, né? Porque os Friends, eles eram mais do que amigos entre si, eles eram amigos de todo mundo. Então, eu sinto muito por ele, eu acho que é uma história cruel, é uma história verdadeira, é uma história bonita. Não apaga os erros que ele cometeu, lógico, e eu acho que ele deixa isso muito claro aqui, mas ao mesmo tempo é importante a gente reconhecer que ele era um ser humano, que ele errava, mas que ele conseguiu sair dessa. Tudo bem que não por muito tempo, infelizmente, mas ele deu a volta por cima, e eu acredito que é uma inspiração muito boa para quem tá passando por algum momento de dificuldade, às vezes não só de vícios, mas que tem alguma dificuldade na vida. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pode demorar 50 anos, como foi o caso do Matt Ray, mas vai dar certo, pode acreditar. Tem uma citação nesse livro que me pega muito, que é sobre a questão de quando ele se encontra com os amigos que ele tinha na adolescência. E todos eles, apesar de serem atores, de todos, ele é o mais famoso. E ele conta que ele trocaria toda a fama, todo o dinheiro, tudo que ele tem pra ser eles, pra trocar de lugar com eles. E quando ele fala isso, ninguém acredita, afinal, ele é um astro de Hollywood, né? As pessoas gostam muito dele por causa de Friends, mas que é verdade. E eu acho que isso define muito uma pessoa que vive uma vida onde sempre tem altos e baixos, uma vida tão difícil, né? E ele fala que o cérebro dele tá sempre tentando matar ele. E eu acho que isso fala muito sobre pessoas que têm vício e sobre pessoas que têm depressão, ansiedade, enfim. Essa luta, né? A gente vive todo dia dentro de um cérebro que quer nos matar a todo custo, que coloca isso na nossa cabeça e quer que a gente não exista mais. Então, por isso que eu acho que esse livro ele é tão especial, apesar de ter diversos gatilhos, como eu falei pra vocês, por isso é preciso tomar cuidado na hora de ler, mas ao mesmo tempo, se você quer uma leitura que vai te mostrar a realidade, que vai te trazer assim uma esperança
Mesmo que em momentos tão difíceis, a gente percebe que ele conseguiu, ele deu a volta por cima. Em alguns momentos ele estava lá embaixo, no fundo do poço, e voltou. Lógico que levando em consideração todas as prioridades ali que ele tinha, né? Ele era uma pessoa que tinha muito recurso financeiro para se internar, para passar um tempo sem trabalhar, então ele conseguia fazer isso. Mas ao mesmo tempo é bonito de ver que ele conseguiu, né? Por mais que, como eu falei, não por muito tempo, mas ele conseguiu. E se o Matthew Perry conseguiu, você também consegue. Então acredita que você vai conseguir, tá? Esse livro é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas e favoritei porque realmente mexeu comigo. Eu terminei assim a leitura chorando, ó, tem até vários post-its aqui. E ele tem fotos também, tá, pessoal? Olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Lindo, né? Enfim, gente, são muitas experiências aqui nesse livro. Eu acho que é difícil a gente resenhar uma história, uma biografia, né? É muito difícil. Eu acho que só vendo mesmo, só lendo, pra você compreender o quão profundo é. Enfim, aqui, ó, é o dia que ele... primeira vez que ele bebe. Eu acho que só realmente, assim, você lendo, você estando disposto a desfazer essa imagem de Chandler Bing, de pessoa perfeita, que você vai aproveitar 100% desse livro. Que é difícil também a gente admitir que as pessoas que a gente admira cometem erros, né? Eu acho que não só falando de artistas, mas também de pessoas no geral, né? Então, ó, ele aqui com o elenco de Friends, essa foto aqui dele que é muito famosa. Então é isso, né, gente? Deixa aqui a minha resenha sobre Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível do Matthew Perry. E Matthew, seja onde você estiver, nós te amamos e nós temos muito orgulho de você.